Cara, e o Relatos Inexplicáveis, olha que... Ah, não trouxe. Você falou que tinha que parar de cortar a câmera no final do papo, do final do relato do lobisomem. Ah, é. Então, qual foi da parada? Eu tava gravando o depoimento de um camarada que teve vários relatos dentro da Floresta da Tijuca. Ele é guarda municipal, trabalha lá dentro da floresta e fica muitos anos trabalhando lá dentro e, tipo, às vezes sozinho, né? Então ele tem vários relatos, ele gosta muito do assunto de ufologia. Eu já fui para vigílias ufológicas viajar com ele para acampar, para ficar observando paradas e, tipo... conferências, né, tipo seminários com vários ufólogos e tal, que é a galera que leva o trabalho muito a sério. E ele falando sobre o lobisomem e tal, depois que desligou a câmera, que ele começou a falar. Que quando ele era pequeno, tava tendo uma ameaça lobisomem, né? Lá na área dele. E aí tava, tipo assim, um monte de frango aparecia todo depenado, com sangue todo chupado, essas paradas clássicas que acontecem nessas situações, né? E aí teve um dia que, numa madrugada, ouviu-se um barulho, os cachorros começaram a latir, tal, escutaram uns grunhidos diferentes. E aí o pai tinha chegado, pegou a espingarda, foi lá pra fora e falou: ninguém sai não, hein? Fica aí, tal, se esconde. Aí a criançada toda escondida no canto, né? Embaixo da mesa, sei lá. E aí foi o cara com a espingarda aí começaram a gritar. Aí chegou, não sei se foi a mãe ou se foi a avó dele, que chegou na porta e falou uma frase que eu não esqueço mais. Que ela falou assim: meu Deus do céu, o cachorro tá em pé. Aí é que eu fiquei... Piripaque do Chaves. E eu já escutei várias histórias maneiras de lobisomem, sabe? E de pessoas que, tipo... Meu pai falou que conheceu um cara que dizia que era lobisomem. Mas ele falava naturalmente. Eu falei assim: Edson, acho que eu sou lobisomem, sabia? Tem gente que fala que é vampiro também. Estão lendo muito Crepúsculo. Mas ele falava por quê? Ele achava por quê? Porque ele falava assim, cara, às vezes quando tá em noite de lua... Ele falava na maior inocência. É isso que eu presto atenção quando eu escuto um relato. Ele falava na maior inocência possível: ô Edson, eu acho que eu sou lobisomem, sabia? Que acontece umas coisas engraçadas comigo. Às vezes, por exemplo, quando tá em lua cheia e eu tô, tipo, na rua e tal, às vezes eu começo a ficar tonto, fico tonto, tudo começa a rodar, eu desmaio e eu só acordo em casa. Sem camisa, tudo sujo. A última vez eu estava com o pé cheio de lama e eu acordo em casa. Para, Daniel. Para mesmo. Desculpa, o mundo é esse. Perdão. Os lobisomens têm seus direitos. Curupira. Lugar de lobisomem onde ele quiser. É onde ele quiser, comendo a galinha que ele quiser e as cabras que ele quiser. Seu lobisomem fóbico. História de chupacabra. Na época, eu tinha feito um show de stand-up numa cidade chamada Guaçuí, lá no Espírito Santo. E aí a gente tinha ido fazer uma visita, porque eu estava com um projeto de um programa. A gente foi visitar um cafezal de um amigo dele, de um amigo de um amigo que era vereador. E aí, vereador ex-militar. E a gente estava na estrada, indo pro Alto Caparaó, chegando lá e tal. E eu sempre que eu tô em cidade de interior... Enorme. O quê? Cafezal enorme. Enorme, maneiríssimo. E aí, café premiadíssimo e tal, muito maneiro. E aí, sempre que eu tô em cidade de interior, eu sempre chego para as pessoas, os locais, né, e pergunto: cara, vem cá, alguma coisa estranha no céu? Tu já viu? Histórias bizarras, assim, chupacabra, te ouviu falar? E tem sempre a galera que tem história. Sempre tem galera que tem história. Nossa, por isso você é caçador de lendas urbanas. Caçador de lendas urbanas. Aquele que não fala plural. Caçador de lendas urbanas. Nossa. Não combina a voz do Milton Cunha. Então faz outra voz aí, faz uma mais grave assim. O caçador de lendas urbanas. Eu sei fazer o Nicolas Cage em Con Air. Vai. Na época que ele tá na hora que ele tá embaixo do avião, que o cara pega o coelhinho da filha dele. Nossa, é bem específico, né? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Que ele fala assim: coloque o coelho de volta na caixa. É idêntico. Mas vocês não se lembram. Não. Mas é idêntico. Assistam Con Air. Con Air! Um abraço. É idêntico? Sim. Ah, você também não sabe. É porque ele riu, eu falei, ele sabe. Ele riu porque Também não. foi muito específico. Mas- Perfeito, tá? Nossa. Foi perfeitíssimo. Foi. Você nem precisa você falar isso, que eu sei que a Gina é prepotente, né? Mas, cara, e aí eu comecei a falar assim, cara, tem nicho aí. E aí eu fiz essa parada e tal. E aí eu comentei com um cara que a gente tava na estrada, indo pra lá. E eu falei: cara, essa parada de chupacabra, essa parada de chupacabra mesmo, existe mesmo e tal? Ele falou: se existe... Amigo, quando essa parada começou, eu era militar, eu era segundo sargento do exército. A mobilização da área dele, do quartel dele, foi tipo assim, a gente ficou uma semana acampando no topo da montanha mais alta lá do local para caçar o bicho. Todo mundo com ponto .30, com fuzil na mão. Porque, tipo assim, não era a historiazinha do chupacabra, não. Era fazendeiro que tava puto. Bando de marmanjo.
O fazendeiro tava puto porque tinha um monte de cabeça de gado que tava sendo, porra, morta. E o cara tá perdendo dinheiro, sabe? Imagina, se acordar, tem 50 galinhas a menos porque um bicho pegou. E aí? Eles vão ligar pra polícia. Aí se um fazendeiro liga, o dono de uma chácara liga, um outro na fazenda produtora liga, aquilo vai tomar outras proporções. Sim. Sabe? E aí teve isso, tipo, os caras acampando no meio do mato pra caçar o bicho. E o final dessa história o que é? Pra Não ele? pegou nada, não pegaram nada. Pra mim, eu tenho algumas teorias, né? Quais? Pela parte de ufologia, pode ser um bicho que veio numa nave e soltou aqui, e aí pegou, tal, morreu, e por causa do corpo dele, por ser de outro planeta, tal, se desintegrou muito mais facilmente. Né? Eu não sei tipo, se a estrutura óssea de um alienígena é como a nossa, né? E tal, e fica íntegra a parte óssea e tal. Às vezes não. Às vezes é uma parte mais, tipo, mais frágil. O plasma. Não, nem o plasma. Tipo, a estrutura óssea dele é mais frágil, não deixa evidências. Sim. Entendeu? Ou então é alguma mutação genética que fez aquele estrago, foi embora e morreu, sabe? E tem muitas coisas assim.